meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje não vai ser ainda o estudo de Filipenses que a gente está estudando, mas eu vou fazer uma resenha do livro que eu terminei de ler, que é O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. Nessa introdução, eu quero falar para vocês que, como sempre, para quem não sabe, o método que eu uso é de fazer um resumo para cada capítulo. Então eu fiz todo um resumo muito legal, mas eu já quero explicar como funciona o livro para em seguida a gente falar sobre ele. O que eu achei bem legal é que, na verdade, você pode usar esse livro como um devocional, porque ele tem os temas, mas no final do livro ele tem como se fossem umas atividades, que no livro tem escrito como questões para reflexão, o que você pode fazer? Lendo cada capítulo, você vai lá atrás e faz essas questões para reflexão. E o que você pode usar também nisso, porque o livro, gente, é baseado na Bíblia, 100% Bíblia. Então ele tem uma parte no final também que tem todos os versículos citados, inclusive escritos. Então você pode ler o capítulo, ler o que está escrito na Bíblia e depois voltar para fazer a reflexão. Então eu vou explicar para vocês agora do que fala cada capítulo e de como você pode tornar esse momento muito prazeroso. Eu fiz ele em 17 dias. Eu estou lendo 4 livros esse mês. Eu até me surpreendi porque eu achei que eu ia fazer em mais tempo, mas em 17 dias eu consegui fazer ele muito bem mesmo, que é lendo, fazendo resumo, fazendo essas atividades. Então vamos lá, que agora eu vou falar um pouquinho de cada capítulo. Falando um pouco agora dos capítulos, como eu disse, eu sou apaixonada nesse autor, eu tenho vários livros dele aqui para ler ainda, porque eu tinha lido um e em seguida comecei a pesquisar mais e mais, porque é um autor que eu gosto muito mesmo. O primeiro capítulo, ele fala menos irritação e mais fé. E foi algo que realmente mexe muito comigo, porque eu faço terapia há um tempo e eu acho interessante que ele aborda essa parte de saúde mental, de ansiedade, mas também fala dessa parte de você precisar de terapia, né? Que Deus, claro, é a base de tudo, mas que isso também pode ser essencial para algum tipo de pessoa, né? Porque existem pessoas que realmente precisam de ajuda, de outro tipo de ajuda também, para complementar tudo isso. Então, o primeiro capítulo ele fala sobre isso, depois alegre-se na soberania do Senhor, depois alegre-se na misericórdia do Senhor, porque ele é dividido por partes, né? Eu acabei não falando. Ele é dividido por partes, então cada parte aborda vários temas. É isso que eu achei interessante, porque eles são divididos muito bem. Por exemplo, a primeira parte, celebre a bondade de Deus, a segunda parte, a Deus peçam ajuda, a terceira parte, leve suas preocupações a Ele, vê quais são os temas, e a quarta e última parte, medite em coisas boas. Então, falando ali da primeira, celebrando a bondade de Deus, fala muito sobre a gratidão, sabe? O quanto a gente tem que ser grato, o quanto é grande a misericórdia de Deus, o quanto Ele está sempre conosco. E como eu disse e repito, eu gosto de livro que tem base na Bíblia, sabe? Aquele livro que a pessoa escreve e fala o versículo, porque daí você vai lá, você vê o que a Bíblia está escrito. Isso para mim é o tipo de livro que realmente eu gosto. Então, como eu disse, a primeira parte é pra gente se alegrar sempre no Senhor, né, nas coisas que Ele faz. Ele aborda muitas histórias, assim, muitos testemunhos muito legais, sabe? Testemunhos, assim, que realmente, gente, edifica muito a vida. Os testemunhos que ele traz, assim, sabe? Com situações que acontecem no nosso cotidiano. Foi um livro que eu fui muito edificada em cada parte. A segunda parte é a Deus peçam ajudas, que é pra gente apresentar os pedidos a Deus. Inclusive, tem uma parte que a Deus peçam ajuda, ó, esse foi o resumo que eu fiz maior. Fala da calma contagiante, que quando você está calmo, quando você está tranquilo, as pessoas ao teu redor conseguem sentir isso e você consegue compartilhar isso com outras pessoas e isso contagia. Do mesmo jeito que a forma contrária também. Quando você está ansioso, quando você está nervoso, isso contagia as pessoas ao teu redor. Eu até coloquei uma frase: a ansiedade não se faz necessária, pois Deus está por perto. Olha que coisa mais linda. A ansiedade não controlada pode provocar destruição. E é verdade, porque quando você está com esse sentimento, inclusive ele aborda várias situações
onde isso pode ser muito ruim para você. Um temperamento maduro e ponderado traz paz para aqueles que estão ao seu redor. Isso me fez refletir muito, porque eu no meu passado eu conheci uma menina que chamava Patrícia, nós chamava ela de gratidão, porque tudo que acontecia ela falava gratidão, 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 mas o espírito dela contagiava a gente, porque ela era grata a cada coisa que acontecia, tava mal, tava tudo ruim, ela falava gratidão. Então eu até me lembrei quando eu li disso, eu lembrei do poder que isso tem, sabe? É, outros podem perder o controle ou se esgotar, mas a pessoa amável e ponderada e lúcida, sua calma é contagiante, que é o que eu falei. Como posso me manter calma, sabe? E ele vai abordando, sabe? Ele vai te dando situações onde você pode se manter calma. Situações de doenças, situações de relacionamentos, de situações onde as pessoas deveriam estar em desespero. Ele cita até várias vezes Paulo, cartas de Paulo, tem muitos versículos de Filipenses, Colossenses, tem de tudo, sabe? Falando sobre isso, sobre a confiança que a gente tem em Deus. Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos, então será que ele não tem uma solução para a minha ansiedade, para o meu problema? Então, isso são trechos que eu queria falar para vocês que mais marcou, né, para mim. A ansiedade não se faz necessária, porque Jesus está perto. Antes de sentir medo, olhe para cima com fé. Apresente seu desafio ao seu pai e peça que lhe ajude. E o que eu mais achei legal é que tem uma parte que ele fala assim, antes de você chegar e contar teu problema para tua amiga, para tua mãe, para teu pai, para teu esposo, entregue teu problema a Deus. Isso para mim foi tipo um abraço, sabe? Entregue teu problema para Deus. Ele vai te ajudar a resolver. Ele vai resolver os teus problemas. E então, depois oração e não desespero sempre dentro da peça em ajuda, né? E eu achei legal porque até o livro que eu vou começar a ler amanhã é disso. Como orar, porque eu acho que a oração é a chave, sabe? Quanto mais a gente ora, mais a gente busca, mais a gente se assemelha a Deus. E as coisas que eu acabei grifando foi, a qualquer momento eu posso recorrer a Deus através da oração. Deus ama o som da minha voz. Gente, isso aqui ecoa pra mim de um jeito. Deus ama o som da minha voz. Eu tive muitos anos problema com isso, porque eu sempre fui muito expressiva, sempre fui de falar, sabe, as coisas para as pessoas na cara, de falar, ó, isso aí tá errado e tal. Então, várias vezes eu pedi para Deus tirar isso de mim. Uma vez o Senhor falou comigo através de um sonho, que era o que Ele mais amava, era me ver fazendo isso, falando, e eu quando eu escuto isso, fala, sabe, acalenta minha alma, que Ele ama minha voz, Ele ama me ouvir. Isso é tão lindo, né? A paz vem quando oramos. Gente, quando eu entro no meu quarto, que eu tenho um quarto de oração, quando eu entro no meu quarto, às vezes eu entro e fico sentada só olhando minhas canetas, sabe, aqui pensando, meu Deus, obrigada. Obrigada, orando assim em pensamento, eu já sinto aquela paz. Eu acho que não tem algo melhor na vida do cristão como orar, sabe? Sentir a presença de Deus. Às vezes, num só pensamento, tu já sente aquele abraço maravilhoso, sabe? É algo lindo. Preciso pedir, falando com os detalhes. Isso eu achei muito interessante porque ele fala que Deus gosta de ouvir você falando dos detalhes. E eu aprendi até a orar de uma maneira diferente, porque antes eu falava, ai, dê saúde para minha família, agora eu falo específico, eu falo, Senhor, minha prima tá precisando disso, por favor, Senhor, prepara um esposo abençoado na vida de fulano, que ele possa ser muito edificado, sabe? Tipo, eu oro de maneira mais específica para o Senhor realmente saber da minha boca para fora a vontade que eu tenho que aquilo aconteça na vida das pessoas e na minha vida. Uma oração específica produz um fardo mais leve. Aqui não precisa nem explicar, porque já diz tudo, né? Agora vamos para a terceira parte. A terceira parte, leve suas preocupações a Ele. Grande gratidão, que daí entra um pouquinho do primeiro ali que eu falei para vocês, que é incrível. A vida boa começa não quando as circunstâncias mudam, mas quando nossas atitudes em relação a elas mudam. O quanto é importante você mudar a sua visão, o seu pensamento naquilo que você tem, não naquilo que você ainda não tem, o que você busca. Sabe, esse capítulo fala muito da nossa ganância, das coisas que a gente nem tem, que a gente quer, e a gente fica ansioso por coisas que não fazem sentido, sabe?
Nosso foco tem que estar em Cristo, em Jesus. E esse grande gratidão fala muito disso. Pessoas gratas são mais empáticas, perdoam mais, demonstram menos inveja, materialismo e egocentrismo. E é verdade, gente, porque igual eu dei o exemplo daquela amiga minha, é muito sobre isso. Você tem que ser grato a tudo que você tem, sabe? E o que você não tem também. O segredo da felicidade é a gratidão. Ser feliz e grato com o que tenho. Tenho a vida eterna, tenho o amor de Deus e sou perdoado. Tem coisa melhor do que isso? O que eu tenho em Cristo é maior do que qualquer coisa que você não tem na vida. Cara, isso é lindo, sabe? É maravilhoso. Depois é a paz de Deus, sua paz, sempre dentro da gratidão. É possível que você esteja enfrentando a tempestade perfeita, mas Jesus oferece a paz perfeita. E aqui dá aquela demonstração que, não lembro se é Paulo, que estava dentro do barco e ele auxilia ali o pessoal a não ir por aquela direção, porque o mar à noite ele estava turbulento e tal, e eles desobedecem, vão, e as consequências são muito graves, porque eles ficam muitos dias no meio dessa tempestade, muita chuva, ficam sem comer, e eles entram em desespero. E eles perguntam, Paulo, mas a gente vai morrer? E Paulo fala assim, não, vocês não vão morrer. O barco vai se quebrar, mas vocês não vão morrer. Então, assim, daí ele começa a explicar que nós vamos ter perdas, às vezes acontecem essas perdas materiais, outros tipos de perdas, mas a nossa vida ainda está lá, porque a nossa vida é eterna, né, em Cristo Jesus. Então é muito lindo isso. Você está balançando de um lado para outro, o medo está chegando de você de todos os lados, você está em uma tempestade de ansiedade porque não deu ouvido a Deus, né? Porque igual eu contei ali da história que ele aborda, que eles não ouviram, né, Paulo falar. Então eles acabaram pagando aquela consequência. E o que é mais lindo é porque ele aborda que Deus corrige aqueles que ele ama. Ele fala ele dá situações de um pai, quando o pai corrige um filho, não é porque ele ama aquele filho. Então, é incrível, é muito lindo isso, é muito lindo. Aí fala pra gente admitir quando a gente erra, aprenda com a sua má escolha, permaneça diante do Senhor, porque às vezes quando a gente erra, a gente tem vergonha, né, dos nossos erros, das nossas falhas, mas Jesus Cristo morreu por nós para isso, pra gente poder ter esse privilégio de pedir perdão e de ser perdoado, né? Você é uma ovelha dele, você pode perder tudo, só para descobrir que não perdeu. Gente, essa frase eu queria tatuar, mas eu não tatuo mais, porque é muito verdadeira essa frase. Eu já não tive nada e ainda não tenho, porque, claro que eu tenho o nome de Senhor Jesus Cristo na minha salvação, mas eu digo em questão material. Eu sempre quis ter minha casa, quis ter várias coisas, mas hoje quando eu olho para isso, o que eu quero é só minha salvação. Só que eu precisei perder muitas coisas para entender o valor disso, né? E essa frase então fala muito comigo. Deus tem estado ao seu lado o tempo todo. Lembre-se sempre disso. Deus tem estado ao seu lado o tempo todo. Então essa foi a terceira parte, que é dividida nesses dois. E a quarta parte é meditem em coisas boas. Que daí é pensem no que vocês pensem, apeguem-se em Cristo e CALM, calm. Isso aqui eu achei muito legal, porque eu tô no propósito também da Joyce Meyer, acho que fala, não sei o nome da pronúncia, que é daquele livro dela, que é Batalhas da Mente, e falava muito sobre essa questão 9 aqui, pense no que vocês pensam, que, né, a força do nosso pensamento, as coisas que a gente pensa, né, o quanto o inimigo usa isso, e isso aqui conectou com aquele, eu até comentei no meu grupo de mulheres que eu tenho no WhatsApp sobre isso, porque eu achei incrível. O 10 é apeguem-se a Cristo, isso também foi algo que conversou muito comigo, porque em tudo a gente precisa estar próximo de Deus, se apegar a Ele, amar Ele grandemente. E o 11, cara, o 11 que é o último, eu marquei tanta coisa, porque foi um dos capítulos que eu mais gostei. Na verdade foi o que eu mais gostei, não sei se é porque
ele dá algumas coisas assim bem legais. Ó, na página 116, os cristãos lutam contra a ansiedade. Jesus lutou contra a ansiedade, pelo amor de Deus. No jardim de Getesane, ele orou 3 vezes para não ter de beber o cálice. Eu me lembro dessa parte, eu fico, caraca. Seu coração batia de forma tão violenta que os vasos capilares se rompeu e gotas de sangue escorreram pelo seu rosto. Gente, até Jesus, sabe, teve esse momento, porque quando ele encarnou aqui, né, que ele foi 100% carne. Alegre-se sempre no Senhor. Deus enviou o profeta Isaías para acalmar as preocupações de um rei ansioso. Deus deu as palavras a Isaías. Digam a eles, tenha cuidado, acalme-se e não tenham medo. Sabe, são frases que a gente poderia nos dizer todo dia olhando no espelho. Não adianta ficar obcecado com o problema. Quanto mais você olhar para ele, maior ele ficará. No entanto, quanto mais você olhar para Deus, mais rápido o problema será reduzido ao seu devido tamanho. Essa foi a estratégia do salmista. Você não ganha nada colocando os olhos no problema, você ganha tudo ao colocar os olhos no Senhor. E ele vai falando sobre isso, né? Sobre essas coisas maravilhosas. Depois ele conta outra história, né? Outro testemunho. E para finalizar, eu vou falar aqui o que tem escrito no final. Que eu possa rir, ouvir, aprender e amar, e amar. E amanhã, se vier, que eu possa fazer isso outra vez. Um novo dia espera por você, meu amigo. Um novo tempo em que você se preocupará menos e confiará mais. Um tempo com menos medo e mais fé. Você pode imaginar uma vida sem andar ansioso por alguma coisa? Deus pode, e com a ajuda dele você irá experimentá-la. E foi isso, meninas. Gratidão, meninas, por ficar até o fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo maravilhoso que eu fiz do livro Não Andes Ansiosos por Coisa Algumas, né, que é o fim da ansiedade. Lembrando que você pode usar ele como devocional, como eu explico no começo do vídeo. Curta, comente se você já leu esse livro, quais são as tuas perspectivas sobre esse livro, o que você tem aprendido com esse livro. E se você tiver alguma dica também de algum livro para me ler, por favor, deixa aqui, não deixe de curtir, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você não me conhece, vai até o meu Instagram, Minha Caminhada com Jesus, lá também eu falo muito de Deus, compartilho algumas coisas de papelaria também, e continua comigo aqui no canal, porque vai sair, eu amanhã ou depois da manhã, vai continuar os nossos estudos bíblicos, né? Então, que Deus abençoe vocês grandemente, gurias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo para a honra e glória de Deus.